E aqui uma pessoa pergunta o que significa coordenar. Bem, coordenar parece que deve ser nós reconhecermos as capacidades de cada indivíduo e manter a união entre todos esses indivíduos para somar a energia deles na realização de uma tarefa, na manifestação do plano evolutivo. Num grupo onde a coordenação não seja eficiente, a tarefa se manifesta precariamente e não como estava planejado. Então a coordenação é fundamental, porque ela sabe ligar os diferentes talentos, as diferentes possibilidades, as diferentes pessoas e, unindo-as, consegue que elas funcionem juntas, que nada falte. E para isso é preciso grupo, como vocês sabem. E grupo precisa de coordenação. Agora, muitas vezes, a coordenação implica uma tarefa de cura, porque há pessoas que ainda não estão habituadas a funcionar juntas e ainda não encontraram os mecanismos para trabalharem juntas. E às vezes isto é por falta de prática, por falta de conhecimento, e às vezes é por falta de cura. Precisam uma cura. Então o coordenador deve ter também dotes de cura para estes casos. Uma pessoa diz que ele tem recebido sinais internos de que deve trabalhar de uma certa forma com as pessoas. E como ele deve fazer para conciliar isto com a manutenção da sua família? Bem, vocês ouviram no estudo de hoje de manhã uma pessoa que é uma servidora e que a família e que o trabalho profissional dela nunca impediu que ela servisse ao mundo. Então, a família, o trabalho, as coisas do mundo, as coisas kármicas, não são desculpa para que a gente não sirva ao plano de Deus. Na maioria dos casos, o serviço começa em casa, começa com os elementos kármicos da nossa vida, mas nem sempre. Esses elementos kármicos, isto não impede que se sirva, até que a gente descubra que tudo é serviço, que não existe divisão. O que é preciso é que a gente veja se a gente está já disposto a servir, se a gente está doado, se a gente está entregue à lei do serviço. E aí as coisas vão se mostrando. Agora, aqueles que têm família e que têm trabalho, isso não impede que se sirva, isto não impede que se viva como se tem que viver. Cumprir a própria parte aqui não é fazer o mínimo necessário, nem fazer aquilo que é estritamente necessário. Cumprir a própria parte aqui é fazer tudo o que é necessário e mais. É fazer o possível e o impossível. É usar as próprias forças e depois começar a servir além das próprias forças, porque este é o caminho para as próprias forças se transfigurarem, para as coisas se ampliarem. Isso está claro, não? Vocês devem ter se lembrado de pessoas cegas que servem sendo cegas. Outra era muda, não falava e servia. O serviço dela é servir muda. Então não há nada que impeça desta humanidade servir, porque as almas têm como vocação servir. E a humanidade encarnada precisaria conscientizar isto. Esses que dizem que a família não deixa, que a situação não permite, é preciso que a gente se lembre que quando se ama tudo é possível e que o amor transforma as pessoas. Então, não adianta estar pedindo que o outro se transforme, que as situações se transformem. Você precisa amar, você precisa irradiar amor e aí as transformações vão acontecendo, aí o mundo vai mudando. E nós permanentemente somos postos à prova. O que eu faço da minha vida? Será que eu nasci para criar filho, para fazer comida,
para lavar roupa, para trabalhar no escritório, para ganhar dinheiro, para ganhar... Será que eu nasci para isto? Será que esta é a razão da vida? Então aqui precisa que realmente a gente descubra a forma deste amor irradiar, porque isto transforma tudo, isto transforma qualquer pessoa, isso transforma qualquer situação. Em geral, nós não nos damos realmente conta da abundância que dispomos. Abundância não são só coisas materiais, mas abundância é talento, abundância é imaginação, abundância é criatividade. Será que isso tudo está sendo posto em movimento? Será que isso está sendo aplicado? Será que isso está sendo desenvolvido? Se a vida aqui sobre a Terra é uma vida egoísta, se a vida aqui sobre a Terra é uma vida pessoal, é uma vida de resolver os próprios problemas, as próprias coisas e nada mais, os nossos problemas não serão resolvidos, problemas pessoais, não serão resolvidos enquanto a humanidade toda não se realizar. Então, enquanto a humanidade toda não se erguer desse estado de estagnação, desta ignorância, desta miséria física, mental, espiritual, enquanto esta humanidade não se erguer disto, não tem processo pessoal resolvido. Não espere resolver as suas coisas para servir. Você vai servir porque aí é que as suas coisas vão sendo transformadas, suas coisas vão sendo purificadas e transmutadas. Os problemas que as pessoas apresentam, as perguntas que as pessoas fazem, é tudo falta de serviço, não falta de trabalho, porque todo mundo pode trabalhar, mas é falta de serviço, falta de energia de serviço na vida. Muitas coisas não se transformam, não se transmutam à nossa volta, porque o que nós irradiamos é uma energia semelhante à daquilo que está em volta. Então, pode nos estar faltando energia transformativa, irradiação de energia divina, de energia da alma. Agora, uma pessoa está perguntando se a sua fase de menopausa tem alguma relação com os processos da Mãe Terra. Uma vez eu ouvi falar que quem estava em corpo masculino passava por certos processos. Eu já tinha passado essas idades e não passei por nada disto que me disseram que a gente passa. Então, eu não estou falando de uma coisa teórica, estou falando por algo que eu não passei. Eu não passei por nada disso que dizem que quem está num corpo masculino passa. Eu não me lembro dessas coisas terem me afetado. Não me lembro de eu ter mudado alguma coisa porque estas coisas estariam acontecendo. E eu acho que quem está no corpo feminino é a mesma coisa. São coisas físicas, são coisas naturais que não tem que mexer com a pessoa. Então eu não sei realmente o que é menopausa. E se tem a ver com a Mãe Terra, também não sei, porque a Terra, o planeta, tem várias fases de desenvolvimento. E neste momento ela está numa fase de se tornar mais sutil. Isso está se preparando. Então a fase que o planeta está entrando é na fase de sutilização. Vulcões, terremotos, todas estas coisas, isto são coisas que correspondem ao pensamento da humanidade. Isto são coisas que existem e que se deflagram por causa do modo de pensar da humanidade, por causa da pressão do pensamento humano, esta carga psíquica da humanidade, este pensamento coletivo, isto é que produz todas estas coisas. Então, assim como nós não devemos estar olhando muito para as erupções que existiriam nos nossos corpos, nós temos que ter uma vida harmoniosa, temos que ter uma consciência ampla, temos que buscar a luz. Erupções de vulcão, erupções de verruga, erupções... Eu não sei o que são estas coisas.
E nós temos que estar do lado da Terra que está se sutilizando e não da Terra antiga, não dos processos anteriores, não das idades passadas da Terra e do homem, da Terra e da humanidade. Realmente nós temos que resolver estas coisas antes de estarmos num plano de consciência, num nível de consciência que diz respeito a fogos superiores e não a fogos da matéria, e não a fogos fricativos. E uma pessoa observou que quando o dia está amanhecendo, que a energia dela está muito bem e que ela está bem. Mas quando anoitece, que ela vai ficando melancólica e muito instável. E se haveria algum livro que a ajudasse a compreender este processo? Quando esta face da Terra vai ficando iluminada pela luz do Sol, isto gera uma energia que leva nós todos para fora de nós, leva nós todos a agirmos externamente. E quando a Terra vai fazendo aquele movimento de rotação e a face da Terra, onde nós estamos, vai ficando sem a luz do Sol, vai ficando escura, isto é para que nós vamos nos recolhendo. Então aí não há mais a energia do Sol direta, não há mais a claridade do Sol direta que nos leve para fora. Então, a Terra girando, não há mais esta importante solicitação da luz solar, da energia do Sol direta sobre nós. Então nós devemos acompanhar este movimento e irmos também nós nos retirando para dentro de nós mesmos. Então, se nós nos preparamos psicologicamente para este movimento harmonioso de estarmos para fora e estarmos interiorizados nos momentos adequados, nos momentos que a energia do sistema solar, na energia do próprio planeta Terra, facilita para que a gente esteja, não existe isto de melancolia, porque, veja, além das nossas ilusões, que são os nossos problemas, todos os nossos problemas são criados pela nossa ilusão. Então, além desta nossa ilusão, melancolia, tristeza, esta enorme massa de ilusão, se nós acompanharmos um ritmo maior, se nós estivermos coligados com níveis além deste nível etérico, astral e mental humano, dessa situação, desta massa humana, se nós estivermos conectados com um nível além, nós vamos começar a seguir outros ritmos. Então a gente tem que começar, eventualmente, por seguir esses ritmos externos saudáveis, esses ritmos externos que são os ritmos do sistema, da própria Terra, do próprio planeta, para depois irmos nos conectando com outros ritmos, com ritmos internos. Aí temos os ritmos internos do planeta, os ritmos internos do Sol, os ritmos internos do universo. Então, com estas coisas que nós teríamos que estar nos conectando nesta época, nesta etapa do nosso desenvolvimento. Então, realmente, eu não sei o que é melancolia, não sei o que é tristeza, não sei o que é nada disto, porque isto pertence a um nível que não é o nível interno do planeta no qual nós estamos encarnados. Então nós temos que estar nos conectando com isto, buscando isto, elevando a nossa vibração, que basta aspirar a estas coisas, a vibração já vai subindo. Basta você dizer, olhe, eu gostaria de estar consciente no meu próprio nível intuitivo, no meu próprio nível espiritual, basta que você esteja aspirando a isso, que a sua vibração já vai subindo. Isto é automático. Sua vibração já vai subindo. Você entra em outra vibração. E aí você passa a fazer outros contatos. Aí você passa a perceber as coisas de outro jeito. E não sei realmente o que é melancolia. Eu não sei como se cura a melancolia. Não sei. Como se cura a tristeza, não sei. Então, isto é outro nível. Isso são opções que nós fazemos. Nós optamos por ficar neste nível. E nesse nível nós temos todas estas coisas que todo mundo tem.
Agora, se você opta por um outro nível, se você opta por uma outra coisa, por um outro plano, você vai começar a fazer outros contatos, porque você vai começar a vibrar diferente. Você não entra em contato com outro nível de consciência quando faz alguma coisa ou quando quer. Você precisa vibrar diferente e através da vibração você vai contatando aquilo. Aquilo são estados vibratórios. Então você tem que mudar a sua vibração para poder começar a perceber isto. E aí este processo vai se ampliando. E uma pessoa pergunta se os seus ataques de pânico são por causa de problemas individuais seus ou são por causa da situação planetária. Quando nós estamos buscando o centro da nossa consciência, quando nós estamos voltados para dentro, para o nosso eu superior, para a nossa alma, para o nosso espírito, não há pânico. O pânico vem quando nós estamos desligados deste centro interno. Quando nós estamos muito ativos externamente e rompendo as pontes com o nosso mundo interior, aí vem o pânico. Porque o nosso processo, o nosso caminho, não é só uma exteriorização. O nosso processo é um processo de interiorização. É um processo de mergulho na própria essência interna. Isto vai determinar um certo tipo de caminho externo. Isto vai determinar uma certa espécie de trajeto externo. E que não inclui o pânico, não inclui o medo. Exatamente nestes momentos de caos planetário é que nós precisamos de seres sem medo, sem pânico, que é exatamente para ajudar o desenvolvimento do processo planetário, deste caos planetário. Isto é, ajudarmos a resolver este processo do planeta através do caos que está acontecendo, através da deterioração desta civilização de superfície. Quem tem pânico e quem tem medo é porque está se desligando, é porque não está se coligando com a sua parte interna. Porque estando coligado com a parte interna, nada disto dá medo, nada dá pânico. E nós estamos muito mais à vontade, estamos muito mais conscientes e servindo dentro do caos. O pânico nosso não tem nada a ver com isto. O pânico nosso não depende do que está acontecendo fora de nós e nem conosco na nossa vida. O pânico está ligado a você não estar conectado com seu ser interno. Uma pessoa está perguntando por que certos seres internos, certas hierarquias, quando se manifestam, produzem um aroma. E por que estes aromas são diferentes, variando de hierarquia para hierarquia? Esses aromas que nós sentimos no plano etérico, isto é uma forma da hierarquia que não está no plano etérico, que está num plano superior, se identificar e nos dizer que ela está presente. Isto é, ela está num plano superior, ela está no plano monádico ou no plano espiritual, e nós sentimos um aroma no plano etérico. Isto é porque nós ainda não temos a consciência espiritual ou a consciência monádica desperta. Então estamos naqueles níveis, ao lado das hierarquias e não percebemos, porque não estamos despertos naquele nível. A hierarquia está trabalhando conosco e nós não percebemos, porque não temos consciência monádica, nem consciência espiritual. Então, quando acontece que a hierarquia está atuando ou que nós estamos trabalhando juntos num plano muito interno do qual nós não temos consciência, aquele trabalho pode se refletir aqui no plano etérico através de um aroma. E nós vamos então aprendendo com o tempo, pelo aroma, saber aqui nos planos humanos com que hierarquia estamos trabalhando. Depende do aroma. Então há hierarquias que se identificam com um aroma e outras hierarquias que se identificam com outro aroma.
E nós vamos aprendendo a reconhecer estes aromas por vários processos. Então, por exemplo, nós podemos estar sentindo um aroma de uma certa flor e por aquele aroma nós sabemos que estamos trabalhando com uma determinada hierarquia. Não sabemos o nome, porque não temos a consciência ainda superior. Não sabemos o nome nem do que se trata. Mas todas as vezes que aquele aroma volta, nós sabemos que é a mesma hierarquia que está trabalhando conosco, que é a mesma. E se nós formos fiéis a esse serviço, se nós formos estáveis nesse relacionamento, se nós ficamos mais abertos, mais receptivos a esta presença, daí por diante nós não precisaremos mais do aroma para saber o que é que está ali perto. Isto é, o que é que está lá em cima, trabalhando conosco. Nós não precisamos mais do aroma, porque aí nós já sabemos intuitivamente ou sabemos internamente do que se trata. Então é verdade, sim, como pergunta esta pessoa, que Saruma se apresentava no planetérico através de um certo aroma. É isso mesmo. E que outras hierarquias se apresentavam com outros aromas. Isso são formas de identificação. Diz uma pessoa: foi dito que as almas podem ser masculinas ou femininas. Sim, as almas e as mônadas, os espíritos, também têm as duas polaridades. Polaridade feminina e a polaridade masculina. Ou a polaridade negativa e a polaridade positiva. Enquanto as almas não fundem estas duas polaridades e não se tornam andrógenas, elas são masculinas ou femininas porque está predominando uma ou outra. Então, antes das polaridades se unirem, uma ou outra predomina para que elas amadureçam. Então, em uma encarnação, uma alma pode manifestar a polaridade feminina ou durante várias encarnações para desenvolver esta polaridade. E depois ela manifesta a masculina em uma ou várias encarnações para desenvolver esta polaridade. E quando elas estão igualmente desenvolvidas, elas se harmonizam entre elas primeiro. E depois de se harmonizar, aí elas se fundem e a alma então se torna andrógena. E como se faz para praticar o bem sem interferir no karma de um outro e sem adquirir mais karma? É preciso pedir luz antes de agir e estar sempre oferecendo os seus corpos para que eles sejam instrumentos da alma. Se os corpos estão agindo sob impulso da alma, a ação está correta para aquele indivíduo. E aí ele não precisa se preocupar pelo karma, porque se a ação foi inspirada pela alma, está incluído aí o equilíbrio kármico. E a pessoa pergunta: o bem que praticamos fica registrado no corpo causal, no interior do corpo causal. E o mal, para onde vai? Pois é, as coisas negativas ficam na periferia, ficam fora do corpo. O corpo causal é aquele que determina a reencarnação, se ela será masculina ou feminina e outras coisas. Ele, para determinar a encarnação, o tipo de encarnação, a alma precisa ter dentro dela registrado todas as qualidades. O corpo causal, ele vai desenvolver a luz e expressar a consciência de grupo. Tudo que é negativo não entra aí, fica fora do corpo, circulando fora do corpo. E a cada encarnação, isto reflete na encarnação para ser equilibrado, para ser resolvido, mas não entra no arquivo do corpo causal, fica fora até ser resolvido. E uma pessoa estava orando de madrugada e sentiu, não só uma vez, mas várias vezes, um vento intenso dentro dela, no seu interior.
E esse vento fazia com que uma parte dela fosse elevada. Este vento girava circularmente no sentido anti-horário. Nós ontem estávamos estudando o corpo causal, o corpo da alma, e hoje vamos voltar a ele para completar certos aspectos. O corpo causal, o corpo da alma, é um corpo muito sutil, muito mais sutil do que o mental. É um corpo sutilíssimo mesmo do ponto de vista da matéria. E este corpo normalmente não se faz presente materializado. Ele não se apresenta como formas, mas os seus movimentos, os seus impulsos, podem ser traduzidos em formas. Então, se uma pessoa está orando, faz um contato com este corpo, uma das formas deste corpo responder é ela sentir alguma coisa em sentido giratório, porque este corpo é muito dinâmico. Então, em geral, todas as suas manifestações são dinâmicas. Agora, se o vento girava em sentido anti-horário, é porque a atividade do corpo era essencialmente interna. Então, era um movimento muito importante. Se o sentido fosse horário, queria dizer que era uma atuação mais externa. Então, o corpo causal desta pessoa está trabalhando muito internamente e não está influindo tanto nos níveis superficiais da pessoa. Por isso é que estava girando anti-horário. Vocês veem que o corpo causal é muito sutil, muito interno e tem uma linguagem ainda mais profunda e ainda mais diferente da linguagem dos nossos sonhos comuns, dos nossos sonhos normais. E uma pessoa pergunta quais são as mudanças planetárias que podem se produzir quando o ser humano toma consciência do corpo causal, toma consciência da alma que está neste corpo. O ser que tomou consciência deste corpo e que já está agindo sobre a ação deste corpo, está colaborando na integração do planeta. Na integração em todos os sentidos. Tanto na integração interna do planeta, como também na integração externa, de uma certa maneira. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre um julgamento crítico e o discernimento? Porque o julgamento crítico não é desejável e o discernimento é. A crítica, ela é uma atividade mental. A crítica é uma atividade da mente. E o discernimento é uma atividade da mente, porém inspirada pela alma. Então a mente é capaz de crítica, naturalmente. Porque a mente é dividida em vários planos, então a crítica é uma divisão. Você quando critica uma coisa, você está deixando de se unir com aquilo. Então a crítica é um movimento de separação. Então é tipicamente mental. A mente naturalmente critica. Agora, o discernimento é uma qualidade da mente também, mas muito inspirada. Mais inspirada pelo pensamento interno, pela alma, pelo mundo interior da pessoa. Quando nós criticamos, nós estamos revelando que somos divididos, que não somos inteiros, que não estamos unidos. Agora, quando nós discernirmos, nós estamos ali manifestando aspectos nossos, escolhas nossas, opções nossas. Então, o discernimento é muito mais maduro, o discernimento é muito mais completo. No discernimento entram aspectos nossos que podem ser até internos, que podem ser até não conhecidos. Ao passo que a crítica é um simples movimento de divisão ou de confirmação de uma divisão.
E uma pessoa que ama igualmente os seus filhos, seus dois filhos, quer saber por que ela sonha só com um deles e não sonha com o outro. Se ela internamente se colocou a serviço dos dois filhos igualmente, ela não deve se preocupar com esses sonhos. Porque se ela cuida dos dois de forma igual, estes sonhos não querem dizer que ela tenha predileção por um, como isso está preocupando. Mas quer dizer que o corpo sutil dela, aquele que está sonhando, tem afinidade energética com o corpo sutil do filho. Porque quando se sonha com uma pessoa, e isto é um encontro real nos outros planos, o que acontece é que um corpo nosso interno se encontra com o corpo interno do outro. Isto é um encontro nos sonhos. Nem todo sonho é isto. Muitos sonhos são criados pela nossa própria imaginação. Mas há sonhos que são verdadeiros encontros em planos sutis. Nesses, o nosso corpo sutil encontra o corpo sutil do outro. E se ela sonha só com um filho e não sonha com o outro, é porque o outro tem um corpo sutil em um raio diferente do dela. Então, o contato é mais interno, é mais de alma, e não entre corpos sutis, porque eles estão uma energia diferente. Eles têm um raio diferente, e aí não possibilita tanto esse encontro nos planos sutis. Mas isto não quer dizer que ela não seja internamente unida aos dois. Isto é uma questão de afinidade entre corpos. E uma pessoa pergunta: quais são as limitações em um corpo espiritual quando o ser não tem um dos sentidos físicos? É um ser que não tem olfato, então quer saber se o corpo espiritual fica limitado com isto. O corpo espiritual está no nível espiritual e o olfato está no nível físico. A falta de um sentido deste pode significar muita coisa. Pode significar um defeito, como pode significar uma forma que o espírito encontrou de fechar alguma válvula na pessoa. Uma válvula que, se estivesse aberta, iria produzir resultados negativos na pessoa. Então, um dos nossos sentidos pode estar fechado para que a gente não tenha esta possibilidade de usá-lo, e outras vezes é uma coisa a ser tratada ou é um defeito. Mas o corpo espiritual é outro plano, outro nível e não é afetado por isto. Quando nós temos essas situações que não podemos compreender racionalmente, a gente pergunta antes de dormir, antes de adormecer. E num sonho pode vir a explicação para estas coisas que são mentalmente incompreensíveis. E se quando nós falamos em trabalho superior grupal, nós estamos falando de grupo interno. Num certo sentido, sim, porque todo trabalho superior inclui as almas. E as almas vivem em grupo, têm consciência de grupo. E nós podemos aprender a fazer a relação entre o nosso trabalho, o nosso serviço e o grupo interno que o está inspirando. A nossa alma pode fazer parte de um grupo interno, ou muitas almas podem ser canais dos grupos internos de almas para realizarem serviços aqui na Terra. Então, esses grupos internos de almas não têm presença física aqui, mas um grupo interno de almas pode canalizar e, através da alma de alguém, trabalhar aqui, servir aqui, emitir energias para cá. Então, quando se fala em trabalho superior, realmente superior, pode sim se estar referindo a um trabalho inspirado ou que seja prolongamento de algum grupo interno de almas. E qual é a causa de uma pessoa não se lembrar dos sonhos? Se há uma falta de percepção por causa do karma da pessoa. Bem, nós podemos não nos lembrar dos sonhos
por não termos reconhecido ainda a importância deles. Nós não os levamos muito a sério, pensamos que eles são um fato assim normal da natureza, não prestamos atenção, não observamos e assim aquilo não se desenvolve. E outros não se lembram dos sonhos porque não é esse o processo dele de fazer o autodesenvolvimento. O processo pode ser outro. Alguns fazem através dos sonhos e outros fazem através de outros processos. Aqui uma pessoa sonha frequentemente que tem morte iminente. E no sonho ela tem a sensação que deve morrer e essa espera da morte está se tornando aflitiva para ela. Não deve afligir-se, deve preparar-se e pedir luz sobre o que deve deixar resolvido. Porque se a gente está sendo avisado que vai desencarnar, se isto for verdadeiro, porque às vezes não é, às vezes é mecanismo da personalidade, da mente. Mas se isto for verdadeiro, se este aviso for verdadeiro, pode querer dizer que nós temos que deixar algo resolvido, que ainda não está resolvido. Então, em vez de se afligir, deve pedir luz e perguntar: se é que eu tenho que partir, o que é que eu devo deixar resolvido? Me mostre o que eu devo deixar resolvido. Porque aí o sonho mostra, se for esse mesmo o caso. Agora, muitas vezes nós sonhamos que vamos desencarnar, mas isto é simbólico. Nem sempre diz respeito ao desencarne físico. Às vezes é um aviso para um fato simbólico, isto é, que uma grande mudança, que uma grande transformação vai se operar em nós. Então estamos sendo avisados que vai acontecer uma grande transformação. E nos sonhos isto é interpretado como se fosse morte. Mas seja ou não para valer, nós vamos nos preparando, porque devemos estar sempre preparados para qualquer momento partir. Uma pessoa quando fica só à noite, sente a presença de alguns seres que chegam até a se materializar e ela sente vibrações muito densas. E ela pergunta se esses são seres que estão pedindo ajuda, é só entregá-los aos nossos irmãos maiores? Sim, o mais seguro é fazer isto. Fazer isto e adormecer. Mas realmente ter fé que os entregou e que eles vão ser recebidos. Precisa ter fé para entregar e para que eles sejam levados embora. Agora, pode ser que a pessoa tenha criado vínculos com as forças involutivas. Então, estas forças involutivas se materializam desta forma, usando corpos astrais ou corpos etéricos de outras pessoas, de outros seres, que podem ser desencarnados ou não. Então, se nós criamos vínculos com estas coisas, as forças involutivas pegam um corpo desse, que está cheio aí no plano astral, formas, pensamentos e tudo, e colocam ali uma energia material e isto se materializa. E se isso se materializa assim, isto é falso, isto é ilusório, isto é como um boneco que está ali, armado pelas forças involutivas, porque a gente criou vínculos com isto. Porque se a gente não tivesse criado vínculos, não acontecia. Então tem que entregar isto e tem que olhar para si mesmo e perguntar que vínculo eu criei com isto. E geralmente o vínculo foi através do ódio, foi através do ressentimento, foi através da falta de perdão. E geralmente são estas coisas que atraem essas manifestações. Agora, a mesma pessoa diz, isto tem ocorrido muito frequentemente com pessoas que chegam à Figueira e que aqui sonham com isto. Justamente quando elas resolveram seguir o caminho da luz. Neste caso,
Se a pessoa já tem estas coisas com ela, e ela entra num ambiente que é refratário a estas forças, então, como a pessoa mudou de ambiente e entrou num ambiente mais sutil, estas forças podem se retirar dela, porque não estão encontrando mais dentro dela um ambiente adequado. Por isso é que acontece quando a pessoa vem dormir aqui. Não é que aqui tenha fantasmas. É que a pessoa traz estas forças consigo. E quando chegam aqui, elas são expulsas. Mas quando são expulsas, não é que alguém as expulse, porque nós não temos exorcismo aqui. Elas são expulsas porque a pessoa muda de ambiente, começa a entrar numa outra energia, e o próprio interno da pessoa expulsa essas coisas, expele estas coisas. Então, estas coisas ficam, em princípio, próximas, porque o ato de expelir, o ato de repelir, não foi suficientemente forte, porque quando é forte elas desaparecem. Mas quando não é suficientemente forte, elas ficam em torno. Mas pode ser material nosso mesmo, que foi repelido. E aí você tem que acabar de repelir, até confirmar dentro de você mesmo que você quer ficar esvaziado disto. Então é por isto que isto acontece aqui. Os trabalhos aqui, em geral, ficam a cargo da energia, do centro, mas também da pessoa. A pessoa deve colaborar com a energia. Então é muito bom que essas perguntas sejam feitas, porque isso é um esclarecimento para nós todos. O mês passado, diz uma pessoa, ao acordar, eu ouvi o seguinte: os demônios foram autorizados a atuarem nesta área. Então me pareceu que era um aviso de que ajudas seriam retiradas e que eu deveria caminhar com os próprios pés. Ela compreendeu bem, hein? Neste mesmo dia, de tarde, eu tive uma atitude agressiva, fora do controle, fora do normal. E eu gostaria de saber como faço se isto ocorrer outra vez. Então, os demônios foram autorizados a atuar nesta área. Quer dizer, você se prepare, porque agora você vai ter que assumir a sua própria defesa. Porque nós somos muito protegidos, como vocês devem saber. Que seria de nós se nós não tivéssemos uma imensa proteção neste mundo, não só mundo físico, mas nesse mundo astral e neste mundo mental deste planeta. Quem está inteiro, quem está íntegro, quem está vivo, quem não está obcecado, realmente tem sido muito protegido. E nós somos mais protegidos do que imaginamos. Nós não temos consciência de quanto somos protegidos. Mas chega um momento que nós não teríamos que acostumar, nos habituar só a ser protegidos. Nós temos também que assumir a nossa defesa. Temos também que assumir o trabalho de nos manter íntegros. Então, esta pessoa está neste ponto. Ela foi protegida até agora. E daqui por diante, ela deve assumir a proteção dela. Tanto assim que quando esta proteção total lhe foi retirada para que ela aprenda, para que ela assuma, e ela não assumiu de imediato, ela se descontrolou. Ela ficou fora de controle e ficou agressiva. Isto é, nós contamos sempre com a proteção, mesmo quando parece que tudo está por nossa conta. Parece, porque se não fosse assim, nós não faríamos nada. Deixaríamos tudo por conta das forças protetoras, o que não é justo, porque a proteção tem um enorme campo de trabalho neste planeta, como vocês sabem, em todos os níveis. Então aqui, quando chega a hora de nós fazermos algo por nossa conta, com o nosso próprio esforço, nós temos que assumir isso. Isto não quer dizer que a proteção nos falte, mas nós temos que aprender a medir estas coisas e temos que aprender a entrar no controle
destas forças quando elas atuam e não ficarmos eternamente contando que a proteção vai fazer tudo. Isto é que está dizendo a ela. E aqui uma pessoa está muito preocupada porque o seu irmão conseguiu abandonar o vício das drogas com a força e com a busca espiritual que ele fez e com a sua entrega. E ela está querendo saber se o perigo está totalmente afastado e se ele deixar de buscar, se as células dos corpos vão continuar sendo liberadas desses registros das drogas. Bom, se ele prosseguir a busca dele, as células dos corpos vão sendo liberadas dos registros das drogas. Mas isto não vai acontecer automaticamente. Ele precisa continuar o seu trabalho. Ele precisa prosseguir no seu trabalho, prosseguir no seu esforço. E se ele prosseguir, é possível sim que as células dos corpos sejam curadas dos registros desse passado. Porque as nossas células podem ser inclusive trocadas. As naves laboratórios fazem isto. Mas para acontecer uma transmutação deste tipo celular, precisa que o indivíduo esteja fazendo a sua parte, o seu papel corretamente. Então é possível sim que as células fiquem completamente sãs. A medicina diz que não, no caso dos drogados. Mas é possível porque tudo é possível. Mas precisa que o indivíduo tenha o seu papel cumprido, que ele prossiga no seu trabalho de forma muito decisiva. E aqui uma pessoa diz que está lendo os nossos livros-chaves, Erques e Mistritlan. Erques e Mistritlan foram os primeiros livros a serem escritos nesta fase, de nós entrarmos em contato com centros planetários. Mas existem outros livros-chaves neste mesmo sentido, e que é bom a pessoa considerar. Além de Erques e de Mistritlan, considerar a Aurora, Mirna Já, Iberá, a Nuteia e o ressurgimento de Fátima. Porque cada centro planetário desenvolve um trabalho conosco e desenvolve um certo trabalho com o planeta. Então, todos estes 7 centros, neste momento, para nós são fundamentais. Não é só Erques e Mistritlan. Aí a visão pode ser maior se ela se dedicar ao assunto dos 7 centros e não só de 2, porque eles se completam. E no glossário esotérico existem vários quadros, vários esquemas, nos quais a gente vê em que pontos o trabalho destes centros se unem, em que pontos esses trabalhos convergem, para a gente poder perceber que tipo de trabalho está sendo realizado e de que coisa estamos participando.